graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira, né? Para a glória de Deus. Vamos então mais uma live, segundo dia de oração, né? Para uma vida abundante. Amém? Amém. Vamos orar por uma vida abundante, mas essa vida abundante que nós queremos, ela está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, nosso versículo aqui, que é tema desta campanha, é João 10:10. Hoje estamos no segundo dia. Vamos orar, repreender todo o mal, mas também vamos entender o que esta palavra significa para nós, né? Que Deus falou comigo de explicar o que João 10:10, o que Jesus estava ensinando, né? Quando falou desta palavra. Amém? Amém. Então, o livro de João 10:10 e Salmo 91, hoje, vamos nos ater a isto. Amém? Vamos louvar, então? As mãos para o céu. Jesus, levanta as mãos para o céu, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Levanta as mãos para os céus. Jesus, levanta as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus, levanta as mãos para os céus. Jesus, levanta as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, consagrando ao Senhor, orando, clamando por vida e vida de Deus nesse segundo dia de oração, Pai, para uma vida abundante. Oh, Jesus, vem tocando em cada vida aqui hoje, vem trazendo a vida, vem restaurando vida, vem trazendo abundância, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Consagramos essa live, essa campanha a Ti, ó Deus, para que a vida abundante de Jesus Cristo venha fazer parte das nossas vidas. Que nós possamos, Pai, tomar posse da Tua palavra, aprendermos mais de Cristo, que é o nosso pastor, que é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda, livra, protege cada vida, cada um que está aqui orando por nós, Pai. Traz a vida do Espírito Santo, traz libertação, cura, salvação para esta casa, para este lar, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então,
Esse canal é um canal que prega a palavra de Deus, né? Que preza pela palavra, pela oração, pelo louvor, cada um, né? Estando aí exercendo o que Cristo nos chamou para fazer. Amém? Então, Amém. João 10:10, vamos explicar um pouquinho o que significa esta passagem de João 10:10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou então vida abundante, ou vida abundantemente, né? Vida abundante. Amém. E o que Jesus falava, né, a respeito disso? A palavra nos diz, nos fala de ladrão, né? E Jesus conta fala esta mensagem explicando, usando palavras conhecidas, usando padrões, né? Ovelha, pastor, ladrão, né? São as palavras que Jesus está utilizando nesse texto, nesse capítulo 10. Ele fala do bom pastor, ele fala do ladrão, fala do mercenário. Então, são figuras conhecidas, né? Fala de assaltantes, ovelhas também. Então, ele está falando, está usando essas palavras para conversar com as pessoas, explicar a palavra de Deus para aquelas ovelhas, de maneira que elas entendessem e soubessem do que Jesus estava falando. Então, este versículo, geralmente nós dizemos que Jesus estava falando do diabo. E de uma certa forma, sim. Mas nessa passagem, Jesus, ele estava falando de líderes, né? Dos fariseus, dos saduceus, de líderes religiosos daquela época, daquele tempo, daquele contexto espiritual lá, daquele contexto histórico que ele estava vivendo, né? Então Jesus estava falando que alguns líderes daquela época, alguns líderes religiosos agiam como ladrões, né? Agiam como ladrões, pastoreando as ovelhas, tratando com as ovelhas por um mero interesse, né? Interesse no que elas tinham e não pastoreando elas como elas mereciam ser pastoreadas, né? Sendo bem tratadas, conduzindo elas para Jesus. Então Jesus, ele estava dizendo, Jesus disse para aquelas pessoas: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, né? Então Jesus estava fazendo uma comparação entre o ladrão e entre o bom pastor, né? Então, muitos líderes daquela época, que Jesus queria dizer é que muitos líderes, muitas autoridades espirituais do povo, elas exerciam uma autoridade que não era uma autoridade dada por Deus, né? Não tinham sido chamadas por Deus para pastorear aquelas ovelhas, porque eles abusavam da autoridade que eles tinham. Colocavam fardos pesados sobre aquelas ovelhas, sobre aquelas pessoas, né? Mas eles estavam pastoreando e usando a autoridade deles com base no status, com base em conseguir mais e mais e mais para si mesmo, esquecendo de cuidar delas, né? Esquecendo de ajudá-las nos seus problemas. Então, Jesus, ele comparou o ladrão, né? Dizendo que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu vim para que elas tenham vida e vida em abundância. Então, quando Jesus disse isso, Jesus disse porque o ladrão, ele entrava pela janela, né? Não entrava pela porta. A porta era quem? A porta era Jesus. Então, todo o líder, tanto naquela época quanto hoje, precisa se submeter a Jesus. Precisa se submeter a Jesus. Ou então ele não é líder, né? Ou então ele não é um líder. Se ele não for um líder que se submete a Jesus, ele não é um bom líder, porque ele tá com características de ladrão, né? Porque o ladrão, ele não vai se submeter a Jesus. Ele vai tratar com a ovelha, vai tratar com o rebanho como um ladrão que entra pela janela,
que mata, que rouba, que destrói, leva aquilo que é importante e interessante para ele, mas não cuida da ovelha, né? Não cuida da ovelha, não leva a ovelha para o pasto, não dá o alimento que ela necessita, que é a palavra de Deus. Então, Jesus estava dizendo nesse contexto, falando desses líderes espirituais, líderes que não eram líderes legítimos, que não foram realmente chamados por Jesus para exercer o seu pastorado. Então, de forma indireta, o diabo sim pode utilizar-se desses líderes também para roubar, para matar, destruir. Sim, era isso que Jesus estava falando, né? Usando contextos, palavras, mas Jesus estava querendo dizer isso. Se o líder não se submeter a Jesus, né, liderar sem se submeter a Jesus, ele é um ladrão, ele não é um líder. Então, aquele verdadeiro líder que quer pastorear, que quer cuidar de uma congregação, tem que se submeter a Jesus. Cuidar das ovelhas, dar o alimento que é a palavra de Deus, fazer com que elas conheçam a palavra de Deus, com que elas entendam e saibam reconhecer quem é o ladrão e quem é o bom pastor, né? Então Jesus te dizia, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, se não passar por mim, né, não é o que vocês estão pensando. Então o bom pastor, ele faz o quê? Ele cuida das ovelhas. Ele não está interessado em ter status, em ter riqueza material, em ter, né, cada vez mais e mais e mais e mais. Não, ele está preocupado com as ovelhas. Amém, amados? Não está preocupado em explorar o rebanho, em roubar a liberdade, em matar a esperança e destruir a verdadeira adoração. O verdadeiro bom pastor está sim cuidando, né? Cuidando para que essa ovelha esteja cada dia mais vivendo uma vida abundante, uma vida que vale a pena. E vida abundante que Jesus promete não é uma vida cheia de prosperidade financeira, que a pessoa pensa prosperidade, riquezas, dinheiro, bem material. Não, a vida abundante é uma vida de comunhão com Deus, uma vida onde a ovelha está sendo nutrida com a palavra de Deus, ela está tendo um relacionamento íntimo com Deus, ela está tendo a abundante vida de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a vida abundante que Jesus Cristo veio dar. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a crises, seja qual tipo de crise for, você está lá, cheio da presença de Deus, lendo a palavra de Deus, se enchendo do que Deus quer dar para você. Então saiba ter discernimento espiritual. É o que a igreja precisa, é o que toda ovelha precisa ter, um discernimento espiritual. Então, em segundo plano, sim, o diabo pode agir na vida de um líder, fazer com que ele seja um ladrão ao invés de um bom pastor, né? Ou uma situação, ou uma teoria, uma teologia que te leva a te afastar de Jesus. Ah, como é que eu posso reconhecer, né? O ladrão tira, o ladrão rouba, mata, destrói vidas, mas o bom pastor, ele dá. O bom pastor restaura a vida das ovelhas e restaura com abundância. Então, para nós hoje, gente, para nós hoje entendermos o que Deus quer falar conosco, essa vida abundante, ela não é algo que nós necessitamos, é algo que é tremendamente, que vai transbordar, vai passar de nós, né? É algo pleno. Essa vida plena que Jesus quer nos dar. Jesus quer nos dar discernimento, Jesus quer nos dar condições de nós reconhecermos se um líder é um líder verdadeiro, ou se um líder é um verdadeiro ladrão, né? Vem para matar, vem para roubar, vem para destruir a vida da ovelha. Então, o que Deus diz? Busquem o dom de discernimento espiritual, ter discernimento espiritual, para saber se um líder, um pensamento, uma teologia, algo que está sendo estabelecido dentro da igreja de Jesus Cristo, é algo que vem de Deus ou é algo que vem de um ladrão. Amém? Então, amém. Nós vamos reconhecer também a palavra, a voz de Jesus, a voz do bom pastor, através das Escrituras. Lermos, conhecermos, praticarmos a palavra de Deus, termos conhecimento da palavra de Deus.
E Jesus vai falar através da sua palavra. Então nós precisamos de discernimento espiritual, precisamos meditar na palavra, conhecer a palavra, conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Segunda coisa, cuidado com a autoridade. O que foi que eu coloquei aqui? Saber se o líder, né? Que o líder precisa se submeter, todo líder, todo pastor precisa se submeter a Jesus. Então, se submeter a Jesus e cuidar das ovelhas com amor, né? Não tendo interesse ou ganância naquilo que as ovelhas podem oferecer. Então, esse líder tem que entrar pela porta que é Cristo. Amém? Tem que ser submisso a Deus, a Jesus, né? Não com interesse em status, em ter mais, com interesse no que a ovelha pode oferecer para ele, cuidar dela com amor, ensinar a ela a palavra de Deus, cuidado, né? Então, cuidado com amor, porque Jesus deu a vida dele por amor a nós. Deus deu Jesus por amor à humanidade, e foi por amor que Jesus veio, né? Curou as multidões. Jesus disse, olhou para as multidões e dizia, elas parecem como ovelhas sem pastor. Porque muitas até estavam sendo cuidadas, mas não era pastor, era ladrão, né? Ladrão. Aqueles líderes fariseus, saduceus, né? Líderes religiosos daquela época que não cuidavam, não estavam interessados em cuidar da ovelha, mas sim em assaltar, sim em tirar, né, a vida, em destruir vidas, em pegar o que elas tinham. Então Jesus nos ensina hoje para nós termos cuidado, né? Primeiro buscando discernimento espiritual, estudando a palavra de Deus, buscando discernir quando é um ladrão e quando é o bom pastor. Então cuidado com autoridades que não se submetem a Jesus, que não querem cuidar das ovelhas com amor e apenas com interesse, com ganância naquilo que é dinheiro, que é coisas materiais. E terceira coisa, a verdadeira abundância não está em ter mais coisas, mais e mais coisas, bens materiais, mas sim viver perto de Jesus, né? Levando uma vida que valha a pena ser vivida. Então, nós precisamos saber, amados, o que é engano e o que é verdadeira verdade, o que é verdadeiro, né? Porque Jesus prometeu estar conosco, né? Eu estarei com vocês. Foi o que Jesus nos prometeu em Mateus 28:20. Então, ele vai estar conosco. Independente das lutas, das dificuldades, Deus, ele não prometeu, não vai nos abandonar. A palavra de Deus diz que ainda que a mãe que pariu, que deu à luz, esqueça o seu filho, Deus não vai esquecer. Então, nós precisamos buscar, né? Buscar conhecer a palavra de Deus, buscar o discernimento espiritual, sabermos reconhecer quando um líder, porque o líder pode fazer a vez, né? Pode ser usado sim, e segundo o plano o inimigo, o diabo pode usar pessoas, porque se Deus usa pessoas, o inimigo também usa. Lembra que o inferno é uma imitação, mesmo que grotesca, terrível, do que é no céu. O diabo tentou imitar Deus em tudo. Então o diabo usa também pessoas para matar, para roubar e para destruir. Então esse ladrão, né, nós temos que ter cuidado, porque quando a nossa vida começa a ruir, começa a ir de mal a pior, é doença, é enfermidade, é queda espiritual, né? Começamos a cair em pequenas coisas, a pecar, nós damos espaço para o ladrão entrar. Então, meus amados, nós precisamos orar por discernimentos, precisamos buscar ter um relacionamento com Deus, viver uma vida que realmente vale a pena. Essa vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu não é uma vida cheia de riquezas materiais, não é uma vida, né, com um look para cada dia, um sapato para cada dia, mas sim a presença de Deus, que é o que importa na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então vamos declarar o Salmo 91 e vamos focar, né, no relacionamento com Deus, focar em sermos cheios do Espírito Santo, porque podemos até pregar a palavra de Deus, podemos profetizar, mas se não for pela presença do Espírito Santo, nada acontece.
Se não for a presença de Deus na nossa vida, nada acontece. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar, te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós aprendemos hoje com a Tua palavra, Pai, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida plenamente, vida abundante. Oh, Jesus, que nós possamos focar na Tua presença, na Tua palavra, Pai. E que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que nós possamos discernir se um líder, um ensinamento, uma teologia, uma palavra, Senhor, vem nos ensinando tudo que Jesus ensina, mas ao contrário. Que nós possamos, meu Deus, ter condições de ouvir a voz do bom pastor através da Tua palavra e sermos cheios do Teu Espírito Santo, sermos cheios da presença de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser o bom pastor, que nós possamos ser bons imitadores de Cristo, entrarmos pela porta, nos submetermos à autoridade de Jesus, Pai, e que nós possamos reconhecer quando o ladrão está vindo e sairmos fora, Pai, e saltarmos fora desse tipo de liderança que tem interesse apenas em dinheiros, apenas em status, que não estão interessados, meu Pai, em cuidar das pessoas. Que nós possamos, meu Deus, estarmos cheios da Tua presença, recebendo a vida abundante de Jesus Cristo, para que onde nós passamos, Pai, nós podemos ensinar o verdadeiro evangelho, nós podemos ensinar, Pai, que as pessoas elas podem encontrar esperança, liberdade, encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus, que nós possamos, Pai, estar adorando em verdade e em espírito, a verdadeira adoração, aquilo que te agrada, Pai, em nome de Jesus. Enche eles, meu Pai, do Teu Espírito Santo, enche eles da Tua presença até transbordar, que eles possam estar cheios de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreende tudo aquilo que vem do ladrão, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, fazer as vezes do diabo em nossas vidas, seja repreendido agora. Todo o engano de Satanás venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, entra com cura, entra com salvação, com libertação. Tem muitos pedidos, Pai, oração por libertação, mas em nome de Jesus que a Tua palavra, Senhor, possa trazer vida, que a Tua palavra possa curar, que a Tua palavra venha trazendo renovo para aqueles que caíram, para aqueles que estão cansados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Conduz os Teus filhos e filhas que estão aqui, coloca alguém no caminho deles, que pregue a palavra, que cuide deles, que limpe, através da Tua palavra, Senhor, verdadeiros pastores, pessoas com chamado, Pai, de Cristo para cuidar das ovelhas. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, guarda, protege, livra esta vida de todo perigo, de todo mal, de tudo que não vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, o melhor de tudo é nós estarmos cheios de Deus, né? Mesmo em meio às dificuldades, nós sabendo que Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos apoiar, Ele vai nos levantar. Jesus prometeu estar conosco e Ele está conosco. Então, né, não se sinta chateado, triste, se você está vendo coisas que não queria ver. Olhe para Jesus. Amém? E medita na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, porque é a verdade. Quando nós estamos com os nossos olhos focados na verdade, o engano cai por terra. Amém?
Então fica na paz do Senhor Jesus e nós vamos adorar. A verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por